Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vim aqui falar com vocês, faz tempo que eu não passo para gravar um vídeo, para poder falar alguma coisa, né, no canal. E muitas vezes o canal fica aí um pouquinho, né, sem a presença do dono dele para poder falar alguma coisa. Mas eu quero pedir perdão pelo tempo que eu fiquei aí um pouco sem poder gravar vídeo. Eu estava com alguns problemas para resolver e de modo que não deu tempo de vir gravar aqui a palavra, as mensagens, né, que Deus tem me usado aí para estar trazendo para o pessoal. Antes de começar a falar da palavra que será dada hoje, eu agradeço a todos aqueles que vêm curtindo o meu canal, que vêm compartilhando o vídeo, viu? Agradeço em nome de Jesus. Vocês aí compartilhem o vídeo. Deixa o joinha lá no canal, é importante para o canal, é importante para mim. Como fala a missionária Natália, eu estou parafraseando ela. Vai lá na minha página do Facebook, Atalaias em Ação, é a minha página. Entra, curte a minha página, tem vídeos diários da Palavra de Deus. Se quiser ir no meu perfil, Luciana Pivato de Moraes, pode ir lá no meu perfil, Minha Vida é um Livro Aberto. Se quiser solicitar a minha amizade, fica à vontade. No canal do YouTube tem vários outros vídeos de outros pregadores que eu posto. Na página do Facebook eu também tenho outros pregadores e lá tem liberdade para vocês estarem comentando, deixando suas sugestões, querendo saber de coisas, por exemplo, coisas que vocês não sabem, se pode, se não pode, o que é, o que não é. Na medida do possível, né, na medida daquilo que eu souber, eu vou estar respondendo a todos, né, e sarando as dúvidas, né, de cada um. Amém? Não é de se espantar que quando eu venho gravar um vídeo, todo mundo já sabe que toda vez que eu venho, e eu falo sempre a mesma coisa, é porque uma blasfêmia aconteceu, porque alguém falou alguma coisa daquilo que não era de Deus, ou alguém falou alguma coisa, então, de modo que eu escuto aquilo e na mesma hora Deus já me dá a palavra e eu venho e gravo aqui. Como todos já sabem, eu já falei em vídeos anteriores, a minha formação acadêmica, eu sou enfermeira, eu sou pós-graduada em enfermagem do trabalho, né? Tenho um curso de extensão em feridas, também tenho conhecimento em psiquiatria, assunto do qual eu gosto, mas aqui nesse canal, aqui na página, eu quero que vocês olhem para a minha vida como uma mulher de Deus, ok? Não se esquecendo que essa mulher de Deus também é capacitada para poder falar coisas científicas. Então eu quero agradecer de primeira mão aqueles que têm ouvido meu vídeo. Se porventura tiver um barulho no fundo do vídeo, se o meu cachorro latir, né, se um vizinho passar gritando, é comum, eu moro num bloco do Minha Casa Minha Vida, então o bloco aqui é a alvenaria estrutural, então se o vizinho piscar aqui embaixo eu escuto, se o vizinho soprar ele escuta lá em cima, se eu soprar ele escuta lá em cima. Então peço perdão se estiver que parar um pouco o vídeo para atender uma porta, porque às vezes acontece de alguém bater na porta e, né, eu tento gravar os vídeos à noite, que é para não ter interferências, mas infelizmente não tem como eu ter domínio dessas coisas. Então, eu gravei o vídeo anterior falando sobre depressão, né, versus se era doença, se era coisa do demônio. Inclusive, tive que fazer ele em 2 fases justamente por isso, porque eu não consegui, de maneira alguma, gravar o vídeo inteiro justamente porque teve interferência, ok? Como os irmãos estão aí me conhecendo, as pessoas estão me conhecendo, com o tempo estão vendo mais ou menos como que eu sou. Eu não tenho linguajar evangélico, é raríssimo eu usar um linguajar evangélico, eu não gosto desse linguajar, ele não denota o cristianismo, eu tenho um linguajar cristão, né? E tento aqui de maneira mais clara e sucinta falar a palavra de Deus. É claro que em cada situação que nós nos encontramos, nós temos uma maneira de falar e uma forma de falar. A comunicação ela é algo muito complexo, porque ela envolve comunicador, né? A pessoa que está falando, ela envolve a pessoa que está ouvindo, a mensagem que vai ser dita, a forma com que a mensagem vai ser dita, a altura da voz,
a própria dicção, a articulação das palavras, tudo isso envolve a comunicação. Então, a minha preocupação quando eu venho no canal é ser o mais clara possível, de maneira que quem escute os vídeos entenda a palavra de maneira simples como eu a entendo, ok? Então, eu não estou gravando vídeo para doutores, eu estou gravando vídeo para pessoas comuns. Até porque existem vários doutores, quem fez doutorado, que não tem o menor conhecimento da língua portuguesa. Tem gente com diploma de doutorado que não sabe português. Se pergunta para a pessoa, você sabe ler? A pessoa vai dizer para você, claro que eu sei, eu sou doutor. Não, ela não sabe ler, porque ler é interpretar aquilo que está escrito. É interpretação, e tem pessoas que não interpretam o que está escrito. E isso acontece também dentro das igrejas. É por isso que Deus me deu aí esse chamado, para que eu pudesse estar vindo aí de maneira mais clara, trazer a palavra para aqueles que estão necessitando. Amém? Então, a palavra que eu vou falar hoje com os irmãos, deixa eu arrumar minha blusa aqui que está me incomodando. A palavra que eu vou trazer hoje para os irmãos é uma palavra sobre santidade. Eu não costumo dar títulos às minhas mensagens. Mas se alguém quiser que eu dê um título para evitar problema com os meus irmãos teólogos, então daria-se o título de Santidade versus Carnalidade. Seria um título adequado à situação. Então o que eu venho falar? Eu venho falar de santidade hoje, venho falar de carnalidade. Antes de começar a falar para os irmãos aqui no vídeo o que seria santidade, o que seria carnalidade, eu quero, de uma maneira mais simples, de uma maneira mais explicativa, estar falando algumas coisas aqui. Eu não gosto de dar testemunhos da minha vida, principalmente porque são testemunhos pesados, não são todas as pessoas que estão aptas para receber as palavras, para escutar aquilo que aconteceu na minha vida. Mas eu sou uma pessoa que cresceu vítima de pessoas legalistas. Eu cresci vítima de pessoas que se acham professores de Deus. Eu fui uma pessoa criada dentro de um ambiente onde outras pessoas se achavam mais do que as outras. E eu estou dizendo de cristãos. A família do meu pai é uma família que veio oriunda da Assembleia de Deus de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca. Então, quando eu era criança, eu escutava muito a minha avó, que era da Assembleia, as minhas tias que eram da Assembleia, a falarem coisas para o meu pai, coisas para minha mãe, coisas para mim, coisas pesadas e que perpetuaram na minha vida e perpetuam até hoje. Então, como eu fui vítima de línguas, de pessoas que se acham mais santas que Jesus Cristo, assim também como eu, inúmeras pessoas, inclusive hoje em dia, elas também têm sido vítima desse tipo de legalista, de fariseus, usando a expressão evangélica, Então, o que acontece? O meu pai, ele foi um homem que morreu aos 33 anos de idade, de cirrose hepática, porque o meu pai bebia. E quando ele descobriu que o fígado dele poderia ter um câncer, ele bebeu até morrer. Mas quando eu vejo a história do meu pai e quando eu olho para trás, para aquilo tudo que aconteceu com meu pai, eu percebo que, na verdade, o meu pai se tornou um homem alcoólatra, alcoolista, não existe alcoólatra, alcoolista, porque ele foi preparado pela própria família para ser aquilo. Porque quando eu ou você nos direcionamos a uma criança e dizemos para ela, você é burro, a criança vai crescer burra. É um fato científico comprovado. Se eu falo com aquela pessoa, você é mentirosa, você é burra, você é feia, você é gorda, eu vou estar transformando aquela criança naquilo que eu estou falando. Por quê? Porque a criança, no seu estágio de desenvolvimento, até os 7 anos de idade, ela tem uma concepção completamente diferente das outras pessoas. Aquela criança, ela está com os neurônios dela em desenvolvimento no sentido de caráter, de personalidade, de firmar como ser humano, de firmar como pessoa. Então, tudo aquilo que acontece ao redor da criança nos 7 anos de idade,
a partir desse, principalmente dessa altura da vida, nessa idade, ela vai acompanhar aquela pessoa pelo resto da vida. E aquilo que foi falado, aquilo que foi proferido, aquilo que foi dito àquela pessoa, vai se tornar uma coisa tão entranhada na alma, na mente, na psique daquela pessoa, que lá na frente ela terá inúmeros problemas, ela poderá ser uma pessoa que trará inúmeros problemas, ela vai gerar na sociedade uma pessoa doente, uma pessoa que não tem uma capacidade igual uma pessoa que já foi criada num ambiente saudável. No vídeo anterior eu expliquei que a saúde mental ela se funda em 3 pilares, que seria a genética, o meio em que a pessoa está inserida, o meio ambiente, né, o ambiente onde a pessoa está inserida, e, claro, um fator desencadeador. Muitas dessas pessoas que hoje têm transtornos mentais são vítimas da própria língua da família ou de pessoas da sua igreja que estavam ao redor dela falando. Por um exemplo, pode ser bonito uma criança de 7 anos colocar terno e gravata numa igreja. Eu, porém, discordo totalmente que se coloque isso numa criança, a não ser que a criança quis colocar. Não, papai, eu quero me vestir igual a você. Aí é diferente, porque ela quer ter ali um referencial. Eu quero ser como meu pai é bonito de terno, eu também vou pôr. Ao contrário disso, se eu forço uma criança a vestir uma roupa dessa, eu estou tirando da criança toda a sua fantasia de ser criança. Eu estou tirando da criança aquilo que ela mais tem de bonito e importante. Eu estou tirando da criança isso. Então eu estou fazendo aquela criança que teria naquela idade de desenvolvimento, isso é grave. É uma criança que tem ali o seu processo de desenvolvimento simplesmente cortado ao meio. Porque daquele momento para frente ela deixa de ser criança e começa a se transformar no adulto. E isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. São fatores que vão levar as pessoas lá na frente a ter problemas sérios no casamento, na sua escola. Então, isso aconteceu muito com meu pai. Meu pai era chamado de mentiroso. Todo mundo falava que meu pai era mentiroso, meu pai era mentiroso, meu pai é mentiroso, meu pai é mentiroso. Meu pai se tornou mentiroso. Meu pai, para casar com a minha mãe, disse que tomava só Guaraná. No dia que casou, foi bêbado para a lua de mel. Eu, desde pequena, escutei da família inteira que eu era mentirosa igual ao meu pai. Eu passei e ainda passo alguns problemas graves por causa disso. Porque eu tenho nojo de mentira. Mas eu era parecida com meu pai. E isso acarretou na minha vida espiritual, inclusive. Porque existem pastores aqui na cidade onde eu moro que têm a capacidade de chegar na minha mãe e perguntar para ela: Luciana ainda é mentirosa como o pai dela? Eu tenho 45 anos de idade. E eu ainda escuto essas besteiras. Hoje em dia, isso não me afeta mais. Porque, graças a Deus, além de ter conhecido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Ele também me deu uma capacidade muito boa, que é a curiosidade e o gosto por estudar. Então, eu busco no estudo, eu leio, eu leio tudo. Não pensa vocês que eu fico presa só na Bíblia, porque eu não leio só a Bíblia. Eu leio revista de moda, eu sou costureira, eu gosto de ler coisas da enfermagem, de medicina, eu gosto de ler revista de fofoca, né, de tititi, que vem mostrando roupa, qual cabelo que tá usando, qual batom que tá usando, qual, né, o blush, é o da estação. Eu sou um ser humano, mas eu sofri a minha vida inteirinha por estar escutando essas palavras, porque certas coisas, elas se tornam maldição, né? Principalmente na nossa boca, porque nós, os cristãos, nós temos poder na nossa língua e um poder sobrenatural que nós não conhecemos. E quando nós usamos a nossa boca para proferir palavras que não são adequadas com a palavra de Deus, eu levo para a vida de uma pessoa maldição. Só que eu preciso entender que toda ação tem uma reação. Eu posso até lançar aquela palavra na vida da pessoa, mas se não tiver causa, como está escrito na Bíblia, aquela maldição não vai pousar na vida da pessoa. A pessoa não vai receber. Mas em contrapartida, como toda ação tem uma reação e toda força que vai, ela volta na mesma intensidade que ela vai,
que é a inércia na física, aquela palavra que eu lancei, ela não pousa sobre a vida de alguém, mas ela vem para a minha vida de volta e na mesma intensidade. Então, quando eu não libero uma maldição, eu acabo atraindo uma para a minha vida. Quando eu não sei usar a minha boca. Então, o que eu venho falar hoje é baseado nisso. Muito bem, eu fui para a palavra de Deus estudar o que é santidade. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo de palavra-chave, então ela tem um dicionário hebraico e um dicionário grego. Eu amo essa palavra, eu amo essa Bíblia, porque ela vem me dar parâmetros para poder estudar. Certo? É revista atualizada e corrigida na linguagem de hoje, mas tem aí os dicionários onde eu posso falar. Então, por que que eu vim aqui e estou falando tudo isso para vocês? Gente, eu estou cansada de escutar a gente falar besteira na minha frente. Veja bem, eu vou citar aqui alguns exemplos de coisas que eu escutei. Vieram me falar que tudo que nós fazemos tem que ser em nome do Senhor, porque é bíblico. E a pessoa, quando falou isso, ela disse para mim que ela ia ter relações sexuais com o esposo, então ela tinha que orar antes, ungir as partes íntimas do esposo para ela ter relações sexuais com ele. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu desmaiava, se eu morria ou se eu ressuscitava, quando eu escutei uma coisa dessa. Veja bem, o casamento em si já é uma santidade. O casamento em si, por Deus, é a coisa mais aprovada que tem. A palavra de Deus fala que o leito sem mácula é agradável aos olhos de Deus. O Senhor se compraz no leito sem mácula. Sabe o que é ter se comprazer? Deus se deleita, Deus fica feliz, Deus se regozija. Quando o homem com a esposa, o marido e a mulher, o esposo e a esposa têm relação sexual, Deus fez isso para nós aproveitarmos, para sermos felizes, para nos trazer prazer. É provado pela ciência que o sexo é um remédio maravilhoso para o corpo, para a alma, para o pensamento. Dentro do casamento, que é como Deus ensina. Eu não vim aqui pregar putaria e, por favor, não usem a minha palavra para falar que eu vim pregar besteira. A palavra de Deus fala casado. Deus fala para a gente não fornicar, que é melhor casado que abrasar. Eu estou falando aqui para casado. Não é para solteiro, não. Solteiro vai tomar banho gelado, solteiro vai fazer jejum para ver se você queima a carne, viu? Solteiro vai clamar o sangue de Jesus. Eu tô falando aqui é para casado. Então, se você é casado, né, consagrou na igreja o casamento e fez o casamento no cartório do registro civil, porque casamento quem faz é o cartório, a igreja abençoa. Então, você tem a sua esposa, você não tem necessidade de orar pedindo licença para Deus para colocar a mão no corpo do seu cônjuge. Isso é besteira, isso é querer ser mais santo que Jesus Cristo. Está querendo ser mais santo que o próprio Deus. Pedro tentou uma besteira dessa na Bíblia. Deus abriu um lençol e mostrou para ele carnes e comidas que o judeu não comia. E Pedro falou, não vou comer isso não. Isso é imundo, não posso comer isso não. Sabe qual foi a palavra que Deus respondeu para ele? Quem és tu para tornar imundo aquilo que eu santifiquei? Então, assim como Pedro cometeu esse lapso, hoje em dia, todos nós cometemos um lapso absurdo como esse. Isso foi uma das coisas que eu escutei em respeito à santidade. A outra coisa que eu escutei da mesma pessoa, que ela ia fazer o aniversário de casamento com o marido, ia fazer uma lasanha, comprar um suco de uva, né? Eles tomam suco da uva puro e fazer um jantar especial para o marido. E você sabe qual música que a pessoa ia colocar? Hino de louvor. Gente, o jantar é para Jesus ou é para o marido? Nós temos que aprender a separar as coisas. Nós temos que deixar de ser espirituais em algumas situações. Nem tudo é espiritual, nem tudo. Existem coisas que são nossas mesmo para a gente fazer.
e que não são pecado, não. Viu? Ué, se eu vou sentar na mesa para jantar com meu marido, um aniversário de casamento, existem inúmeras músicas que não são louvores a Deus que eu posso ouvir. E aí você vem e me pergunta, irmã, crente ouve música do mundo? Você mora onde? Em Marte? Você mora na Lua, meu irmão? Em Marte, em Vênus, Saturno, Urano, Plutão? Aonde que você mora? Não é aqui na Terra? Então pode. Aliás, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O que eu aprendo nessa palavra é que tudo me é lícito. Eu devo saber o que me convém. Agora, se eu sou liberta, se eu sou salva em Jesus Cristo, se realmente eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, desculpa que eu tô com uma alergia violenta. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vai falar no meu coração o que eu posso, o que eu não posso fazer. O próprio Espírito Santo vai falar. É diferente da minha consciência falar, tá? Tem muita gente que confunde a sua consciência com o Espírito Santo. Não, o Espírito de Deus está falando, ore, canta, lá baixa, lá canta, lá, né? Deus está falando comigo. Às vezes é o seu subconsciente falando, viu? Porque a sua mente é um complexo onde guarda o seu pensamento e o seu pensamento forma opiniões. E ele forma opiniões baseado naquilo que ele viu, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele ouviu, como eu acabei de falar quando ele era criança. Então ele forma preconceitos. E muita gente confunde o preconceito com Deus. Então vamos separar aqui as coisas. Tá joia? Então, pode escutar música do mundo, voltando aqui? É claro que pode. Tem tanta música bonita, música clássica, música de ópera, de teatro, de balé. Tem músicas antigas, bonitas, falando de amor, falando de ternura. É isso que você vai colocar para você jantar com seu marido. Uma música instrumental, um piano, né? Quem sabe escutar Bach, Mozart. É isso que você vai colocar para tocar com o seu marido. É isso que você vai colocar. Então, vim aqui falar se pode ou não pode ouvir uma música do mundo na hora que tá jantando com o marido. O que não pode é você colocar hino de louvor. Você já imaginou? Um jantar especial com seu marido sentado à mesa, os dois ali de mão dada, relembrando o dia do casamento, e daqui a pouco me toca um hino pentecostal e o cara grita, aleluia! Ô, meu irmão, em nome de Jesus, não misturemos as coisas. Né? Por favor, não mistura as coisas, não tem como. É absurdo um negócio desse. E eu escutei essa semana essa besteira. Escutei também uma pessoa que eu gosto muito falar que Deus mata. Deus mata uma pessoa porque ela não está em santidade. Deus castiga, Deus põe no leito de enfermidade. Olha, eu quero te dar uma ideia muito simplista do que vem a ser Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Criador de tudo que existe. É um ser invisível, espírito, santo. Mas ele também é chamado Pai. Pai. Nós nos referimos ao Senhor Deus como Pai. E eu queria saber de você, mãe, de você, pai, se você teria coragem de cortar o braço do seu filho, porque ele te desobedeceu. Eu queria saber se você tem coragem de arrancar a cabeça, ou amassar a cabeça do seu filho, do cérebro, sair para fora. Vou falar nesse tom para você. Você tem coragem de amassar a cabeça do seu filho a ponto de explodir o cérebro pelo olho e pelo ouvido? Você tem essa coragem? Porque quando acontece um acidente de carro grave e uma pessoa vem a óbito e naquele acidente ela foi decapitada, o cérebro dela saiu para fora, os braços foram arrancados do corpo e alguém vem falar para mim que foi Deus que fez isso porque a pessoa não obedeceu a ele, a impressão que eu tenho é que eu estou falando com um extraterrestre, que eu não devo estar falando com um ser humano. Ou, no mínimo, com doente mental.
no mínimo, eu estou falando com doente mental. Porque quando eu me refiro ao Deus do universo como meu Pai, então eu estou dizendo que aquele ser poderoso, sobrenatural, cheio de poder, é meu Pai. Qual o conceito que você tem de pai? Você cresceu numa família com um pai punitivo? Você cresceu num ambiente com um pai opressor? Com um pai alcoolista? Com um pai que te batia? Você não teve amor de pai não, meu filho? Minha filha? Você não sabe o que é abraçar o pai e falar, papai, eu te amo? Seu pai nunca te pegou no colo para te abraçar, nunca te deu amor, para você achar que Deus é capaz de enfiar a pessoa debaixo de um carro, amassar a cabeça dela e o cérebro por lá para fora, porque ela não obedeceu a ele, porque Deus pune, porque Deus é fiel, porque Deus é justiça. Você não tem medo de abrir a boca para falar uma besteira dessa, sendo pai, sendo mãe, correndo o risco de acontecer o mesmo com teu filho? Porque é muito fácil quando a gente fala da vida dos outros. Eu quero trazer para a minha vida para ver como que é. Se uma criança, se um filho seu de 5 anos de idade foi estuprado e essa criança morrer, será que você tem coragem de abraçar o assassino e falar para ele, eu te amo? Eu duvido. Existem sim pessoas que estão num patamar espiritual alto e essas pessoas conseguem dar o perdão. Mas isso não significa que você que está nesse patamar seja juiz para julgar o outro que não alcançou ainda a sua espiritualidade e falar para ele que ele tem que fazer o mesmo que você. Porque nós temos a mania de querer que as outras pessoas ajam como a gente. Nós não respeitamos as diferenças e Jesus respeitava as diferenças. Se você olhar a vida dos apóstolos, eram 12 apóstolos. Cada um tinha a sua particularidade, cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha o seu jeito de ser. E Jesus chamou cada um dentro do seu jeito de ser. Cada um. Ou você acha que Jesus não sabia que tinha um apóstolo que era ladrão de dízimo? Não, você acha que não? Você acha que Jesus não sabia que Pedro ia negar ele? Você acha que não? Poxa vida, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então eu fico aqui pensando, quando uma pessoa fala que Deus vai castigar, que aconteceu um acidente, castigo de Deus porque a pessoa não está indo na igreja, porque a pessoa deixou de ir no culto, ou porque a pessoa não foi no Natal, virar o ano dentro da igreja, preferiu virar com a família, aconteceu um acidente, a pessoa morreu, isso no mínimo, é maldade. Maldade. Isso não é cristão, não. Isso é mal, isso é horrível. Uma pessoa falar um absurdo desse. Então eu te pergunto, você tem coragem de amassar a cabeça pro seu filho e o cérebro dele pular para fora porque ele não te obedeceu? Ah, poxa vida. Aí alguém vem e fala para mim que nós temos o defeito de olhar para Deus com os nossos olhos humanos. Então nós imaginamos Deus com a nossa imaginação humana. Eu sou de qual planeta? Eu sou da Terra, né? Eu vivo na Terra, eu habito na Terra, eu como na Terra, eu ando na Terra. Eu sou humana, feito do pó da Terra. É claro que eu vou olhar para Deus com os parâmetros que eu tenho. Até porque a palavra de Deus me ensina que os caminhos de Deus são mais altos que os meus e os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Ora, o que eu entendo com essa passagem? Se os caminhos de Deus e os pensamentos dele são mais altos que os meus, é óbvio que eu nunca vou conseguir entender a mente de Deus. E nem os seus caminhos, nem as formas que ele usa para trabalhar. Querer entender a mente de Deus, os caminhos de Deus, é querer ficar candidato à psiquiatria. E eu vou aqui abrir um parênteses para dizer que eu já trabalhei em psiquiatria e 90% dos internos são evangélicos. Eu quase morri quando eu entrei lá dentro. Ó. Porque fica doido. Quer ungir o corpo do marido com óleo santo para ter relação sexual.
Quer tocar hino de louvor num jantar. Deus mata, Deus abre, destrói, Deus separa a cabeça do corpo, Deus tira os braços, porque não obedece a ele. Deus fecha as portas para a pessoa não trabalhar, para fazer a obra dele. Deus põe a faca na garganta e fala, vai, ou você faz a minha obra, ou você não vai trabalhar e vai passar fome. Mas de que Deus é esse que você está... De qual Deus é esse que nós estamos falando? Não é o Deus de Israel, não é o Deus da Bíblia. Eu não conheço em nenhum pedaço da Bíblia esse Deus. Lá no tempo do Velho Testamento, existiam os deuses das nações como Moloque, Baal-zebu, Ista, né? A rainha do céu. Esses deuses aí que eram do povo lá, dos moabitas, dos filisteus, dos amonitas. Esses deuses babilônicos, esses deuses com letra minúscula, eles matavam mesmo. A pessoa não queria nerar, não, vou fazer tal coisa porque Baal-zebu vai me matar. Eles não são deuses, são demônios. Demônio não tem misericórdia. A diferença entre um satanista e um cristão é essa. E talvez seja uma falha. Nossa, pela misericórdia de Deus, a gente abusa, fala besteira, fala palavrão, xinga o irmão, fala mal do pastor. Porque a gente sabe que Deus é misericordioso, a gente pedir perdão, ele vai dar. Satanás não perdoa. Satanás também não tem misericórdia. É por isso que um satanista é reto, não faz coisa errada. E na palavra de Deus está escrito que os filhos das trevas são mais prudentes neste século do que os filhos da luz. É exatamente por isso. Porque Satanás não tem misericórdia. Então eu te pergunto, qual é o Deus que você serve? O que eu estou aqui falando é que existem no nosso meio pessoas legalistas. E essas pessoas são perigosas, não são dignas nem de entrar na nossa casa, o que dirá sentar na nossa mesa e conviver com os nossos filhos. E cuidado com quem você coloca dentro da tua casa, viu? A cobra abraça, mas não é por amor, é para matar. Muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Aqui na minha, eu conto no dedo quem entra. E eu não gosto de ir na casa de ninguém. Principalmente em casa de mulher casada. Porque eu sou sozinha. Então tem gente que não é curada e acha que quando a gente está conversando com o marido dela, a gente está querendo se, né? Sei lá, a cabeça do cidadão, que a gente está querendo lá encantar o marido dela. Para evitar esse tipo de problema, eu não gosto que entre homem casado dentro da minha casa sem a esposa, e eu também não converso com homem casado longe da mulher, não por mim, não que seja errado, mas para evitar, porque a cabecinha da pessoa não foi liberta por Jesus Cristo, então ela acha que qualquer mulher que chega perto do marido é prostituta, ou se não é pior, está querendo roubar o marido dela. Então, eu tenho esses cuidados. E eu te pergunto quem que você anda colocando dentro da sua casa, porque isso também é muito perigoso. É desses legalistas que eu vim falar. E eu quero, né, aqui também falar uma outra coisa importante. Quando eu aponto o defeito na vida de outra pessoa, quando eu começo a mostrar muito defeito na vida dos outros, é uma falha enorme em mim. Sabe por quê? Existe um livro chamado 48 Leis do Poder. E uma dessas leis do poder chama-se efeito espelho. E o que vem a ser esse efeito espelho? Então, uma pessoa vem e fala alguma coisa para mim, e eu quero paralisar aquela pessoa, eu vou virar e falar para ela uma coisa que vai paralisar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples. A pessoa vem e fala para mim, não pode falar palavrão. Eu vou virar e falar para ela, uai, mas eu te escutei falar palavrão de manhã, eu vi você falando palavrão. Você disse que não pode, mas eu vi você falando. Então eu vou dar um tapa na cara dessa pessoa. E aí ela não vai poder mais me corrigir. Porque eu mostrei para ela que ela também faz aquilo. Mais ou menos, isso é o efeito espelho. Então, quando eu falo da vida de alguém, ou quando eu aponto pecado na vida dos outros, aponto defeito na vida dos outros, eu estou escondendo o defeito na minha vida, estou escondendo a minha falha. Porque quando eu tiro o foco de mim e transfiro para uma outra pessoa, eu faço com que todas as pessoas olhem para ela. Então, se olhar para ela, não vai olhar para mim, não vai ver meu defeito.
Você entendeu o tamanho do farisaísmo? Você consegue entender, consegue conceber na sua mente o tamanho do farisaísmo? Eu falo dele, todo mundo vai olhar para ele e não vai olhar para mim. Eu vou esconder o meu defeito. Gente, isso é tão velho e é tão nojento, mas isso é tão velho que eu vou mostrar para vocês na Bíblia as vezes que isso aconteceu. O efeito espelho. Nas vezes que isso aconteceu. De tão velho e nojento que é. Viu? Então eu separei algumas passagens, né? Para poder estar mostrando isso. Então, isso, né? O que eu quero dizer para vocês é que quando a pessoa quer desmerecer uma outra pessoa, ela vai colocar em questionamento a palavra daquela pessoa. E ela vai usar esse efeito espelho. Porque são pessoas que não têm amor próprio. Elas são, na verdade, narcisistas. Né? Para quem não sabe, narcisismo é uma doença mental da qual a pessoa se acha melhor do que os outros, mais importante que os outros, que sabe mais que os outros. Eu sei, eu posso, eu aconteço, eu faço. É por isso que eu tenho muito cuidado com DL e coach. Esses cursos, eles estimulam a pessoa. Eu sou mais, eu posso, aconteça, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu chego lá no fim. Só que tudo na vida tem que ter equilíbrio. A cruz é um equilíbrio. Se você olhar, você vai ver que a cruz, ela é uma balança. Se eu puser peso demais de um lado, ele cai, o outro lado levanta. Se eu puser para cá o peso, ele cai, o outro lado levanta. Então a cruz é equilíbrio. O próprio Jesus ensinou isso quando foi lá colocado na cruz. Equilíbrio. Viu? Equilíbrio. Não estou dizendo que tem que ter um pouco de mal no bem, nem um pouco de bem no mal. Isso aí é teoria de Sechonoye. Não é isso que eu estou falando, não. Né? Que todo mal tem um pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu estou dizendo equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, equilíbrio físico. Equilíbrio. Então, uma pessoa que faz isso, ela vai tirar o foco dela e vai levar para outra pessoa, né? Então, quando a gente olhar na palavra de Deus, então vamos lá. Vamos pegar, então, a primeira passagem, uma das que eu mais gosto. Vamos lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, no verso 11, tá? Vamos lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Gálatas 2, 11. Vamos lá, Luciana, achar Gálatas. Vamos lá. Gálatas, capítulo 2, verso 11. Achou aí? Então vamos lá. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram-se, foi retirando e se apartou dele, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua disseminação. Mas, quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Olha bem para vocês verem na palavra de Deus. Aqui a palavra está clara. Pedro, antes de Paulo chegar, se misturava com o povo do mundo. Vamos lá usar uma linguagem evangélica, trazendo para os dias de hoje. E lá ele bebia, falava palavrão, ria, dava risada, falava todas as besteiras que o mundo hoje em dia fala. Mas quando Paulo chegou, ele se apartou daquele povo e ficou do lado de quem? Dos fariseus, dos legalistas. E começou a oprimir o povo que ele estava andando junto.
Você entendeu o negócio? Que hipocrisia. Paulo, que era um apóstolo de Cristo, chegou e falou para ele. Paulo disse que resistiu ele na cara. Você sabe o que é resistir uma pessoa na cara? É tete a tete, assim, ó. Chegar na cara dela e falar, ô cidadão, peraí, antes de eu chegar aqui, você comia, bebia, ria, falava palavrão junto com eles? Agora eu cheguei aqui, você passou para outra banda dos mais santos e está condenando ele, querendo que eles o seu fazem aquilo que você mesmo não é capaz de fazer? Foi isso que Paulo fez. E essas pessoas são perigosas. Olha, Paulo fala que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Olha, a palavra de Deus fala que no final dos tempos Satanás enganaria, se possível, os eleitos. Toma cuidado com esses legalistas. Satanás, se possível, enganaria os eleitos. E Barnabé, que era um homem fiel ao Senhor, se deixou levar pela conversa mole do Pedro. Olha bem aqui a palavra de Deus. Paulo resistiu ele na cara. Se você for olhar em Juízes, no capítulo 11, né? Vamos lá no livro de Juízes, no capítulo 11. Nós vamos ver a história de quem? Nós vamos ver a história de Jefté, né? Jefté. Então a palavra de Deus diz assim, Juízes 11, 30. E Jefté, Juízes 11, versículo 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. E puseram o irmão na rua. Porque o pai tinha tido relações sexuais com a prostituta e nasceu o Jefté. Então, a lei, no tempo de Moisés, informava que quando um pai, né, quando um homem se relacionava sexualmente com uma outra mulher que não fosse sua esposa, se nascesse de um filho uma mulher, a criança ficaria com a mãe. Mas quando nascia um filho homem, o pai tinha que levar essa criança para casa. Era a lei de Moisés. E o pai tinha que criar essa criança, que foi o que aconteceu com Davi. Vocês entenderam? Então ele foi obrigado a criar, porque ele tinha que conviver com aquela vergonha. Tomava ainda chibatada, em público. A lei da chibatada ainda tinha que levar o filho para casa. Então era vergonhoso para o homem, porque todo mundo ia olhar para aquela criança e ia saber, fruto de um adultério. Então, o que eles fizeram com Jefté, que não tinha nada a ver com isso? Porque ele não pediu para a mãe e o pai ter relacionamento. Eles expulsaram o irmão de casa. Por quê? Porque o irmão era filho de uma prostituta. Mas a Bíblia fala que Gileade gerara a Jefté. Então, porque ele foi gerado por Gileade, ele tinha um sangue judeu. Ele era escolhido. Ele era herança de Abraão. Mas os irmãos trataram ele mal. Quando a gente lê o capítulo, lê a história de Jefté, a gente vai ver que eles lançaram aquele irmão fora. E aí aconteceu de algumas pessoas, algumas nações invadirem Israel e vir contra o povo de Israel, e aquele povo entrou em desespero porque não tinha quem defendesse a Israel. Sabe o que eles fizeram? Eles mandaram os anciãos, as pessoas mais velhas, irem atrás de Jefté. Porque aqui, ó, o que a Bíblia fala mesmo? Valente e valoroso. Então ninguém viu a qualidade dele, só viu que ele era filho de uma prostituta. Que ele era valente e valoroso, ninguém viu. Aí apertou o bucho, eles foram correndo atrás dele. E o que Jefté fez? Jefté disse para eles assim, ó, porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai? Porque, pois, agora viesse a mim quando estás em aperto. Resumindo, na linguagem de hoje, vocês não me puseram para fora? Vocês não tiraram tudo de mim? Não tiraram da casa do meu pai? Porque eu era filho de uma prostituta? Vocês estão fazendo o que aqui atrás de mim?
E a Bíblia vai falar que Jefté então foi, né? E Deus pegou os amorreus, tirou eles da frente do povo de Israel, né? Eliminou com eles, usando a vida de Jefté, que Jefté, quando ele foi embora da casa do pai dele, ele se associou a homens de guerra, eram homens de guerra mesmo, de espada. Então aqueles homens junto com Jefté foram lá e tiraram então pelas mãos do Senhor os amorreus da terra, né? E por aquilo ter acontecido, Jefté falou que se Deus fosse com ele, que ele ia fazer um voto. A primeira pessoa que saísse da casa dele, de encontro com ele, ele disse que ia ofertar a Deus. E aconteceu que quando ele chegou em casa, a primeira pessoa que saiu foi a filha dele. E ele lamentou e chorou muito. Porque aquela moça não ia mais poder casar, não ia ter filhos, consequentemente ele não ia ter netos e nem descendentes. Mas ele fez o voto com o Senhor e a moça aceitou o voto que o pai fez. E aquela moça, depois de ter chorado por 40 dias a sua virgindade, porque ela não ia mais poder casar, ela se entregou então aos cuidados do Senhor, ao sacerdócio, né? A casa do Senhor, para ser então separada para Deus. Ficou virgem para o resto da vida, não casou. E sabe o que eu vejo aqui? Que por a mãe dele ter sido uma prostituta, Deus é tão misericordioso e tão bom, que além de usar a vida dele para derrotar os amorreus, envergonhar os irmãos que maltrataram ele, Deus ainda quebrou a maldição na vida dele da prostituição da mãe. Porque se ele teve uma mãe prostituta, ele teve uma mãe prostituta, logo em seguida ele teve uma filha consagrada a Deus. Veja bem, a Bíblia informa que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a graça de Deus aqui. Então ele, gerado de uma relação extraconjugal, né, o filho de uma prostituta, mas com sangue de Gileade, que era judeu. E o que ele fez? Ele teve uma filha consagrada a Deus. Olha como é que Deus é. Deus simplesmente tirou aquilo da vida. Deus apagou a marca, filho de uma prostituta. Então ele não seria mais conhecido como filho de uma prostituta. Ele passou a ser conhecido como Jefté, aquele que venceu a batalha, que derrubou os amorreus. E ainda a filha dele foi levada à casa do Senhor, né? A filha dele foi levada à casa do Senhor e ela se tornou então o que hoje seria uma pessoa, uma reclusa dentro da casa do Senhor, servindo na casa do Senhor. A gente vê a mesma coisa no livro de Samuel, no capítulo 16, né? 1 Samuel, vamos lá na Bíblia? No capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 10 e no verso 11, a gente vai ter escrito assim, ó. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais a Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens. Ainda falando menor, eis que e disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacentava as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos sentaremos em roda na mesa até que ele venha aqui. Olha bem, Davi era filho, segundo estudos comprovam, porque ele mesmo falou, né? Em pecado fui concebido, em pecado gerou a minha mãe. Então, ele, filho de uma relação extraconjugal, nasceu homem, foi levado para a casa do pai. Então, quando passaram os filhos todos de Jessé, e o profeta Samuel perguntou, você não tem mais filho? Porque não é possível, Deus falou que era da casa de Jessé, que saiu o rei de Israel. Aí o que Jessé falou? Eu tenho um, né? Ainda falta o menor, o mais novo, né? E eis que apacenta as ovelhas. Aqui, ele falou com o profeta em código. Porque quando sabia um filho era posto para colocar, para tomar conta de ovelha, enquanto os outros iam para a guerra, todo mundo já sabia que era bastardo, que aquele era um bastardo. O papai colocou para tomar conta das ovelhas, porque não tinha valor nenhum para o pai. Por isso que punha para tomar conta das ovelhas. Então ele falou em código com Samuel, tem um menor, está tomando conta das ovelhas, ou seja, é filho, mas não é da minha esposa, é de uma prostituta moabita com quem eu tive relação sexual.
tentando desmerecer o rapaz. Só que aqui também Deus falou: Samuel, eu não olho como olha o homem, eu não vejo como vê o homem. Samuel, você vê a aparência, Samuel, eu vejo o coração. Difícil, né? Mas ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel. Então o próprio pai tentou desmerecer o filho. O próprio pai. Quando a gente vai andar um pouquinho mais para frente, então, vamos lá em Lucas, no capítulo 7, no verso 36. Livro de Lucas, Novo Testamento. Petisco. É o nome do meu cachorro, gente. Não assusta, não. Ele faz arte, de vez em quando eu tenho que ver o que ele está aprontando. Petiscos. Então, vamos lá em Lucas, né? No capítulo 7. Vamos lá. Lucas, no capítulo 7. Então, aqui, o que a gente vai ler em Lucas, no capítulo 7? Aqui está falando da mulher que lavou os pés de Jesus. Vamos lá? Olha. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E disse: dize a mestre. Aí Jesus falou o quê? Um credor tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiros e o outro 50. E então, tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou. E lhe disse: julgaste bem. Aquele que mais devia era o que mais ia agradecer. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Porque era costume na época, quando se ia na casa de alguém, lavar os pés da pessoa com água para a pessoa entrar dentro da casa com os pés limpos para poder se alimentar. Não me deste ósculo, que era um beijo no rosto, assim que o judeu cumprimentava o outro, shalom e um beijo no rosto. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. A parte suja do corpo. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Olha só como que Deus é maravilhoso. Mas até o próprio Jesus foi desmerecido. O próprio Jesus, porque veja bem, se este fora profeta, bem saberia que e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. Até de Jesus, gente que alergia, até de Jesus eles tentaram desmerecer o próprio Jesus. Se ele fosse profeta, que nem ele está falando que ele saberia que é uma prostituta, uma pecadora. Vocês estão vendo como que são os legalistas? Eles tentaram tirar dos demônios para colocar no próprio Jesus Cristo. Tem passagem aqui na palavra de Deus, né? E eu vou deixar essa passagem para o final, que fala que ele expulsa por Beelzebul. E aí vocês vão ver o que Jesus responde para esse povo. Tá? Então, essa é uma passagem que aconteceu com Jesus. Tem várias passagens na palavra de Deus, eu guardei várias. E a última aqui, né? Mais uma de Jesus, né? Que falaram para Jesus, que está lá no livro de João,
no capítulo 1, no verso 46, né? Que perguntaram assim, Barnabé perguntou assim, Barnabé não, peraí, vamos lá, porque, né? Vamos ler direitinho? Cabeça no guarda, a gente não pode falar besteira, é a palavra de Deus que está sendo questionada aqui. Então vamos lá, João 1,46. 1,46, cadê você? Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Você está vendo que até com Jesus fizeram isso? Natanael falando, por isso que eu confundi com Barnabé. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, só vem porcaria de Nazaré. Jesus também é outra porcaria. Em meias palavras, para bom entendedor, foi o que ele estava falando de Jesus. Ziba, se nós formos olhar o livro de 2 Samuel, no capítulo 9, né, nós vamos ver a história de Mefibosete, que era filho de Jonatas, amigo de Davi. Todos nós conhecemos essa passagem. Então, o rei perguntou assim para Ziba. Ziba era um servo, que era servo do rei Saul, né? Quando o rei era... Gente, eu tô com uma alergia violenta, me desculpa. Então, Ziba era servo do rei Saul. E Jonatas, quando era vivo, era amigo de Davi, amigo mais chegado que irmão. E ele prometeu a Jonatas que, né, tomaria conta da sua descendência, que não ia se apartar da casa de Jonatas, que eles seriam amigos para a eternidade, inclusive dos seus descendentes. Então, quando o rei Saul foi morto com Jonatas na batalha, e então Davi ascendeu ao trono de Israel, sobrou alguém da casa de Saul, que era Mefibosete, que era filho de Jonatas, e a sua serva foi pegar ele no colo, naquela correria, na ênfase da batalha, derrubou o rapazinho, ele quebrou as pernas e ficou aleijado, coxo. Então esse rapaz morava numa terra chamada Lodebar, né? Eu separei aqui a expressão Lodebar, significa esquecimento, tá bom? Terra do esquecimento. Então Ziba, o rei perguntou assim, né? Então Davi perguntou para Ziba assim, disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Parece simples o que ele falou, mas se nós formos olhar profundamente a hermenêutica e a exegese do texto, nós vamos ver que ele falou o que para Davi? Tem, mas é aleijado. Ele fez questão de dar a condição física do rapaz. É filho de Jonatas, de príncipe? É príncipe. É príncipe. Se é filho de Jonatas, que era príncipe, é príncipe. Né? Mas é aleijado. Ele fez questão de enfatizar isso para Davi. Por quê? Porque os judeus, eles tinham um certo problema com algumas pessoas. Pessoas que tinham lepra, pessoas que tinham problema de deficiência física. Eles não chegavam muito perto dessas pessoas, não. Para eles, era maldição. Não podia chegar perto. Um judeu jamais toca esquife, um caixão, porque podia tornar o corpo dele imundo. Então, se ele tocar uma coisa morta e imunda, ele ficaria imundo. Você entende aqui por que ele falou agora? Que é aleijado dos dois pés? E ele não só falou do corpo do rapaz, não. Além de denegrir o rapaz, ele ainda falou que o rapaz morava numa cidade chamada Lodebar, terra do esquecimento, que na época todo mundo sabia que era o inferno. Era onde colocavam os leprosos, os aleijados, as prostitutas, os miseráveis, os pobres, as viúvas, os mendigos. Era uma desgraça. Então ele morava nessa desgraça. Além de ser aleijado, ainda morava nessa desgraça. Para quê? Para que Davi não chamasse o rapaz. Porque se chamasse, Ziba estava perdido. Porque Ziba estava com o controle financeiro de tudo que era de Saul. Então, quando Davi chamou Mefibosete para a casa dele, Davi disse o seguinte para Ziba, tudo que está na tua mão, você vai passar para a mão dele. Ele vai ser o teu senhor. Você vai tomar conta de tudo que é dele. Mas ele vai assentar na minha mesa, vai comer na minha mesa, dentro da minha casa, como meu filho. Não era o que Ziba queria. Então, Ziba falou mal. Então, eu trouxe todos esses textos aqui, né?
para mostrar para você que quando alguém quer denegrir a imagem de alguém, então ela joga na cara, ela usa o efeito espelho, mostra o defeito da pessoa, tirando o foco dela mesma e passando para outra pessoa. Além disso, essas pessoas usam a expressão santidade versus carnalidade. E é aqui que começa a pregação. Até aqui, eu fiz para vocês um compilado de assuntos para poder chegar onde eu queria. Santidade. Ser santo é dar banho de óleo ungido no marido antes da relação sexual. Ser santo é achar que Deus matou porque a pessoa não está na igreja. Ser santo é achar que Deus fechou uma porta da pessoa para ela não ter comida, passar fome, para ela poder fazer a obra, como eu escutei isso inúmeras vezes, só essa semana, da minha própria vida, porque estou desempregada. Será que ser santo é ser mais santo que Jesus? Será que devemos pegar a palavra de Deus e usar ela como um pedaço de pau na cabeça dos outros? Porque é assim que está acontecendo nas igrejas evangélicas de hoje em dia. Não se tem mais capacidade para ganhar alma. Fica na porta com um pedaço de pau. Passa uma pessoa na rua, dá uma paulada na cabeça e põe para dentro. A pessoa entra assim, ó, não sabe nem para onde que está entrando. E chega lá dentro, ó. É feita a cabeça dela para uma pessoa que nem cabeça tem. A maioria dos casos, infelizmente, gente, nós temos que acordar. Jesus está voltando, ô bendita alergia. Jesus está repreendido em nome de Jesus essa alergia. Jesus está voltando. Nós não temos tempo para ficar brincando de ser crente, não. O diabo não brinca de ser diabo. Para de se preocupar com essas coisas. A palavra de Deus fala que se você já foi liberto do mundo, para que você fica de novo com essas coisas que não pode isso, não pode... Está lá no livro de Romanos. Vai ler a Bíblia. Está lá em Romanos. Essas coisas perecem pelo uso e costume. Pode ser por algum tempo boas para a carne, mas elas não têm efeito nenhum para o espírito. Não entendeu o que Deus está querendo dizer? O que eu te pergunto aqui nessa noite, o que a palavra de Deus ensina? O que te é mais valioso? É o templo ou o adorno do templo? É o corpo ou a roupa que veste ele? O que é mais importante? Com essa palavra eu não estou dizendo que você pode sair pelado para a rua porque o seu corpo é mais valioso. Não deturpa a minha palavra. Eu estou querendo dizer para você que a sua roupa não pode ser mais valiosa que o seu corpo. Eu estou querendo dizer para você que as suas vestes não podem ser mais importantes que o seu corpo. Porque a roupa, ela não faz uma mulher de Deus nem um homem de Deus. Mas uma mulher de Deus e um homem de Deus sabe se vestir com ordem e decência. É o que está na Bíblia. Lá não está falando se é saia, se é calça, se é bermuda, se pode raspar o sovaco, se não pode cortar cabelo. Lá não está falando nada disso. Lá está dizendo que é para se vestir com ordem e decência. E que o adorno de uma mulher não deve ser brinco, cabelo, roupa. Deve ser o interior dela. Não é que não pode. Veja bem, não está escrito que não pode, está escrito que não deve. Ou seja, a minha roupa, a minha veste, o meu brinco, o meu colar, eles não podem ser mais importantes que eu por dentro, na presença de Deus. Na presença de Deus, eu tenho que ser vista como uma mulher de Deus. Uma mulher que anda, um homem que anda nos caminhos de Deus. Então não é a roupa que vai fazer, não é o ornamento e sim o corpo. Entendeu aqui a palavra? Vou abrir assim o leque. Porque não tem como ficar falando em linguagem científica, tem muita gente que não vai entender. Até porque no final desse vídeo vai ter gente que vai escutar e não vai concordar. Já sei disso. Mas, sinceramente, eu tô pregando aqui para quem crê. Quem não crê, desliga, vai para fazer outra, vai ver novela. Tá bom? Continua na porta da igreja depois da Santa Ceia falando mal dos outros igual você faz. Tá joia? Vai falar mal do pastor que nem você faz, viu? Não quer assistir, não assista. Então eu tô falando aqui, declarando, já tô sendo claro. Tá joia? Então, né? Foi o que Ziba fez, tentando desmerecer o rapaz. Então quando eu falo em santidade, vamos ler o livro de 1 Pedro no verso 1, no capítulo 1. 1 Pedro, vamos lá no Novo Testamento de novo. Né?
Vamos lá no Novo Testamento, vamos achar aqui 1 Pedro. Só um momentinho, estou procurando. 1 Pedro. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no verso 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Veja bem, como a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, ela tem algumas marcações, né? E o que está acontecendo aqui? Eu peguei esse texto, que é o texto mais usado pelos legalistas, né? Sede santo porque eu sou santo, né? Tudo que façamos, façamos em nome do Senhor. É esses dois versículos que eles usam. E eu já quero deixar uma coisa clara, quem estuda teologia sabe disso. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Guarda isso. Texto sem contexto, pretexto para heresia. Porque a pessoa pega um versículo na Bíblia, sorteia igual caixinha de promessa, e senta na cabeça dos outros e cria normas, leis que não existem, gente. Um versículo que foi tirado de um contexto que a pessoa nem sabe que contexto que foi. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente precisa ter esse entendimento. Ver o contexto, a época que foi dito, por que foi dito, quem era o povo para qual foi dito aquilo, que situação que estava acontecendo. A gente precisa ter conhecimento da palavra, né? Então, ela está dizendo aqui, os legalistas usam muito esse texto. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santos como eu sou santo. E aí eu descobri uma coisa interessante na palavra, né? Eu fui lá no livro de Levítico, no capítulo 20, no verso 7, porque é lá que está escrito, né? A referência pela qual a palavra de Deus está dizendo aqui, que Pedro escreveu, é sede santo, porque ele falou que está escrito assim, sede santo porque eu sou santo. Então vamos lá. Eu vou ler o que está escrito e eu peço àqueles que têm conhecimento bíblico maior do que eu, e deve ter um monte, que me expliquem isso aqui, por favor. Viu? Levítico 20, verso 7. Quando uma alma se virar para adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei minha face contra aquela alma e extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Pedro falou, sede santo porque eu sou santo. Ele disse que estava escrito isso no livro de Levítico, sede santo porque eu sou santo. O que está escrito é isso aqui, ó. Sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Pedro pegou a palavra que estava escrito aqui, fez uma analogia, porque aqui estava uma palavra direta, e lá na frente ele fez uma metáfora dessa palavra. A gente pode fazer isso. Não é pecado. E nem uma palavra está contradizendo a outra, não. Mas é interessante, olha lá. Sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Né? Aqui. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui não está falando que sede santo porque eu sou santo. Ele está falando sede santos porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Você fique santo, seja santo, porque eu sou o teu Senhor. Então você tem que ser santo porque eu sou o Senhor e eu vou te santificar. Eu, o Senhor, que vos santifica. Eu que te santifico. Sou eu o Senhor que te santifica. Você entendeu? Então, quando eu fui pegar a origem da palavra santidade, eu descobri que é um verbo, né? Que significa ser colocado à parte. Santidade, santificar e santo. São raízes diferentes da mesma palavra. Mas a palavra santidade significa, né? Santo, ser de santo, santo. No caso aqui, não santidade em si, mas a palavra santo, que é um verbo, né, que significa ser colocado à parte. Todos que estão à frente a Deus ficam santos.
que todas aquelas pessoas que estão de frente a Deus ficam santos. Era assim quando se ficava de frente ao altar. Então, quando alguém chegava diante do altar do Senhor, que era santo, aonde habitava a presença do Senhor, aquela pessoa ficava santo. Então, né, para bom entendedor, todas as pessoas que se aproximam do Deus vivo, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles são santificados pelo sangue de Jesus, purificados, santificados e continuam sendo santificados até o dia que o Senhor chamar para morar no céu. Não tem ninguém santo aqui depois que aceita Jesus, não. Eu não sou santa. Longe de mim. Tem dia que tem crente que eu tenho vontade de escovar a minha casa com ele para ver se dá brilho no chão e na cara de pau dele. Tem nenhum santo aqui não. Nós estamos em santificação. Então, quanto mais nós chegarmos perante o altar do Senhor, mais santo nós vamos ficar. Mas não é por isso que a gente tem o direito de pisar naquele que está subindo, que está crescendo, ou usar a palavra de Deus como um pedaço de pau, tacar na cabeça dos outros e achar que a pessoa tem que ser mais santa que Jesus Cristo. Desgraçar uma vida, como eu falei no começo lá do vídeo, né? Que a pessoa escuta ladrão, mentiroso, candango, e o filho escuta aquilo e cresce como tal, porque a boca tem um poder desgraçado. Tá? Então, quando eu falo santo, santificado, santidade, eu estou falando daquilo que é consagrado. Tá joia? E essa palavra, a palavra santo, santidade, santificado, ela tem raízes diferentes dentro da língua hebraica. Mas ela tem conotações diferenciadas, porque ela pode ser usada na palavra reflexiva, na passiva, na intensiva e na raiz primitiva. E aqui, especificamente, santo, na raiz primitiva, significa apartado, separado. Viu? Separado para uso do Senhor. Não estou dizendo que eu tenho que te tirar do mundo. Porque o próprio Jesus, na oração dele, ele fez essa oração. Que era para Deus livrar eles do mal e não tirar eles do mundo. Porque se for para Jesus, né? Não, vou para Jesus, eu tô fora do mundo. Então, sabe o que Deus fazia com você? Você sabe o que Deus fazia com você? Ele ia salvar, te dar uma paulada, te matar e te levar para o céu. Aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, caía morto. Porque tem gente que tem um absurdo de falar. Quando uma pessoa morre, gente, chega na família, na mãe, às vezes no pai daquela pessoa que morreu, na esposa, no filho. Ah, Jesus levou, porque vai saber, né? Essa pessoa ia desviar lá na frente. Ah, tem misericórdia de mim. Deus é onisciente, ele não precisa de uma pataquada dessa. Tem misericórdia de mim, em nome de Jesus, acorda para a vida, crente, em nome de Jesus. Dá até vergonha de falar que você vai julgar o mundo com Jesus na volta dele. Não tem vergonha na cara? Ah, Deus matou porque lá na frente ia se desviar. Então Deus não sabe se a pessoa vai desviar ou não. Quer dizer então que Deus mata para não desviar? Crendo aos pais, de que Deus é que nós estamos falando? Nós estamos falando do Deus de Israel, do Deus da Bíblia. Não é possível que é desse Deus que vocês estão pregando aí na igreja. É esse Deus que vocês estão dizendo que estão servindo. Essa desgraça não é Deus, não. Isso é pior do que Baal. Isso é pior do que a Ista. Do que a mãe do céu, lá do povo filisteu. Tem misericórdia em nome de Jesus, acorda para a vida. Poxa vida, então Deus matou porque a pessoa ia se desviar. O que é isso? Aonde que está escrito isso? Deus matou porque ia se desviar. Então era fácil, eu aceito Jesus, ele me mata e me leva para o céu. A minha mãe aceita Jesus, ela morre e vai para o céu. Então todo mundo que aceitar Jesus, lá na igreja mesmo, Deus dá um infarto, mata e leva para o céu. Ah, tem dó, né? Por favor, vamos crescer, vamos conhecer a palavra de Deus, vamos aprender, buscar o conhecimento. Deus não mata ninguém, não. A pessoa morre pelos seus próprios pecados. A palavra de Deus fala que Deus não é tentado pelo mal e não intenta o mal. Que alguém sendo tentado, não diga que de Deus foi tentado. A pessoa caiu pelo seu próprio pecado. Ela pecou, consequentemente, o salário do pecado é a morte. Está escrito, é o salário do pecado. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não está escrito isso na Bíblia, não tem nenhum justo, não existe, nem Jó, que Deus falou tão bem dele, era justo, gente. Nem a mãe de Jesus, a Virgem Maria, era justa. Não existe justo. Nós estamos sendo santificados.
Conheceis e prossigais em conhecer o Senhor. É a cada dia. Nós somos salvos no dia que nós aceitamos Jesus, e dali para frente, a cada dia, nós vamos mais buscando a nossa salvação, a nossa santificação. A palavra de Deus diz que a luz do crente, a vida do crente é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você já prestou atenção à noite, quando vai clareando o dia? É noite, madrugada, esfria um pouquinho, depois vai clareando até romper o sol 6 horas da manhã. É assim que a sua vida é, crente. Brilhando até ser dia perfeito. Ou você acha que você vai na igreja, acende a lâmpada, você já é micro-ondas? Não chegou nem a ser fogão de lenha. Tá querendo ser micro-ondas? E ainda por cima, oprimindo a vida das pessoas, querendo embotar uma santidade que não existe, uma espiritualidade besta. Vamos deixar de ser esses seres, você está querendo ser espiritual na carne, vivendo na terra. Acorda para a vida, nós vamos ter corpos santificados, vamos ser espirituais sim, lá na glória. Aqui na terra, nós estamos em processo de santificação, ninguém aqui é santo não, porque quando uma pessoa chega aqui na terra, num patamar de santidade, Deus recolhe, igual fez com Enoque. Tá querendo subir, crente? Tá querendo morrer? Quer chegar no auge da sua santidade? Então chega. Daí Jesus te recolhe, leva com ele. Mas se você ainda está aqui na terra, porque tem coisa para você consertar ainda, viu? Se você está aqui é porque tem coisa para você consertar ainda. Senão Deus te fazia transladar você que nem Enoque. Subia. Igual fez com o profeta Elias também. Levava em corpo e tudo. Né? Eu não estou vendo depois deles ninguém subir mais de corpo e alma. Então, porque não deve ter ninguém tão santo. Tá joia? Só um momentinho, gente. Ufa, esqueci a bateria do notebook desligada. Quase que eu perco o vídeo. Então, como eu estava falando para vocês me dão licença para tomar um pouquinho de água. Eu tô com uma alergia violenta mesmo, tá difícil. Como eu estava aqui falando, se você fosse esse santo perfeito, você já estava lá em cima com o Senhor. Queria te transladar como fez com Enoque. Então, para encerrar a nossa palavra hoje, sobre santidade versus carnalidade, eu quero levar vocês numa passagem interessante da palavra de Deus, para encerrar mesmo, lá em Mateus, no capítulo 23, ok? Então, vamos lá. Mateus 23. Mateus 23, Mateus 23. Vamos ver o que Jesus falou. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas ai de vós, escribas e fariseus, verso 13, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob o pretexto de prolongar orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrem o mar e a terra, para fazerem um prosélito, e depois de o tendes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro?
Verso 19, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Verso 23, ai de vós escribas, fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Verso 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A um deles matareis, e um crucificareis, e a outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e o perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Olha aqui, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus. Deus está falando para você legalista, para você que acha que é mais santo que Jesus Cristo. Deus está falando para você que gosta de enfiar lei nos outros, que acha que é mais santo que Jesus Cristo, que gosta de ser mais espiritual que todo mundo, tá te chamando de hipócrita, de fariseu, de condutor cego. É isso que você é, condutor cego, fariseu, porque você usa as palavras da Bíblia, pega a lei da Bíblia, enfia ela nos outros e você mesmo não pratica nenhuma delas. A Bíblia fala assim, que aquele que quiser viver da lei e tropeçar num ponto dela é culpado dela toda. Se você quer viver da lei, seu legalista, vá viver Deuteronômio 28. E aproveita para pegar todas as maldições que estão lá e colocar no seu bolso e levar para casa. Porque quem vive da lei tem que obedecer à lei. Se tropeçar num pedaço dela, é culpado dela toda. Ou você vive a lei do Novo Testamento, que como Jesus falou, que é honrar Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, ou você vai lá e vive Deuteronômio 28 e aproveita, cata todas as maldições que tem lá, põe no teu bolso e leva para tua casa, mas não enfia na cabeça dos outros, não fala na cabeça dos outros, não desgraça a vida dos outros, não desvia ninguém da igreja, porque o mundo tá cheio de gente saindo da igreja, porque tem gente dentro da igreja que acha que é mais santo que Jesus Cristo. E você está fazendo um mal terrível, você está aniquilando a palavra de Deus, você está mandando vidas para o inferno por causa dessa tua postura de legalista. Porque eu fiz teologia, porque eu estudei a Bíblia, porque está escrito assim, porque está escrito assado, porque o hebraico do não sei o quê, do aramaico, do grego, em nome de Jesus, feche a sua boca grande. Bota freio de cavalo aí, se não consegue, pede a Deus que ele põe. Tá? Isso aqui é sério. Uma alma que você manda para o inferno, isso é sério. Eu não vim aqui pregar para ímpio, eu estou falando com crente. Deus mandou primeiro ir à casa de Israel, é com crente que eu estou falando. Eu sou Atalaia e eu vou tocar a trombeta. Gostou você ou não gostou você? Eu vou tocar a trombeta de Deus, tá? Então, em nome de Jesus, tenha vergonha nessa sua cara e para de usar a palavra de Deus para tacar bordoada nos outros. Para tentar se mostrar mais santo que os outros. Você viu o que Deus falou? Alargam as franjas, arruma a gravata, coloca o terno de gazimira, sapato de cromo alemão, passa trim, né? Hoje em dia é gel, né? Gel no cabelo, estica, sobe no altar. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, aleluia, glória. E tá em pecado igual Pedro tava. As escondidas tá lá comendo com os fariseus, fazendo um monte de coisa errada, né? E chega lá dentro da igreja e impõe lei nos outros. Muito bonito isso. Deixa de ser hipócrita, vai ser crente. É condutor cego, diz que Deus tá te chamando. Condutor, como é que uma pessoa que é cega vai conduzir a outra? Vai cair as duas no buraco, não tem jeito, né? Então, em nome de Jesus, tá bom? Não confunda mais santidade com carnalidade e não misture os dois. Aquilo que é carnal, o que é santo, tá? Relacionamento sexual com o marido não é pecado. Pode vir lá, entrou dentro do quarto, o que você vai fazer com ele lá dentro é problema seu. Não vai falar para pastor, meu pastor, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Não é o pastor que tem que saber isso não, é você.
A palavra de Deus ensina que o marido deve viver com a mulher em consentimento. Ó, comunhão. Se ela e o marido concordarem, lá dentro é problema dos dois. Tá certo? Eu não vou entrar aqui o tipo de sexo que você pode fazer. Não é esse vídeo que eu tô pregando. Tá bom? Pastor Cláudio Duarte. Ele é interessantíssimo. Vai lá que você pega as pregações dele e te fala que tipo de sexo pode fazer. Tá bom? Não é eu que vou te informar isso não. Mas tá em consentimento com o seu marido lá dentro, é problema dos vocês dois. Você vai na igreja, tá louvando a Deus, louve a Deus. Porque tem gente que entra na igreja e começa a falar mal de todo mundo o culto inteiro. Mas quando tá em casa, que é para conversar com o marido, põe hino de louvor para tocar. Eu não entendo. Aí vai lá, fala de um católico. Ah, não, porque o católico adora a Virgem Maria, tem estátua na casa dele. Ah, e ter uma coletânea de CD da Cassiane não é idolatria não, né? Você tem uma penca dessa altura assim, ó. Dessa altura de CDs evangélicos, não é idolatria. Você tirar o pão, né? Para comprar CD evangélico não é idolatria. Vou comprar a camiseta de um cantor evangélico famoso, do Thales. Não é idolatria também não. Porque o irmão que senta do seu lado, às vezes nem pão para comer em casa ele tem. Tá chorando ali do seu lado com fome. Falou para você que tá desempregado, que tá passando fome. Você não estendeu a mão para ele, foi lá e comprou um CD da Cassiane. Não é idolatria não, né? Tá bom. Tá bom, irmão, que não é idolatria. Idolatria é o outro que você condena lá, né? Só porque ele tá olhando um santo, né? Uma imagem, uma estátua. Aí você vai lá e condena ele, mas você mesmo... Olha aqui. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Não pensa você que você vai escapar do juízo de Deus, porque você não vai. E tem mais. Jesus falou para Pedro, com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós também. Você está entendendo? Você está medindo os outros com a sua medida pesada, está pondo o jugo no ombro dos outros, igual está aqui Jesus falando com os fariseus? Vai ser colocado nas suas costas o mesmo jugo, e com o mesmo jugo que você julgou os outros, você também vai ser julgado. E do jeito que você condenar os outros, você também vai ser condenado. Não tem como fugir da lei do retorno. Ela não é lei espírita, não, ela é lei bíblica. Plantou, colheu, semeadura. A plantação não é obrigatória, mas a colheita é. Então, em nome de Jesus, deixa de ser fariseu, legalista, seja humilde. Aprende com o Espírito Santo, que é o melhor professor que tem. Ele não é arrogante. Jesus diz que o jugo dele é leve e suave. Tá bom? Então vai lá, aprende com o verdadeiro professor, com o Espírito Santo. Ora, entra no seu quarto em segredo, fecha a porta do seu quarto, clama a misericórdia de Deus e pede para ele te explicar um texto na Bíblia. Se você não souber, vai atrás de uma pessoa que tenha humildade no coração para te explicar. Mas não seja legalista e larga a mão de ser besta, porque Deus sabe que nós somos humanos, que nós somos pó da terra, que nós somos falhos e que a nossa estrutura humana não resiste por muito tempo a muita coisa. O Senhor nos conhece. Ele foi na cruz do Calvário para poder ser nós. Ele se revestiu da nossa humanidade, sendo Deus, gente. Ele desceu e se revestiu da nossa humanidade para que Deus habitasse dentro dessa carne aqui e passasse tudo que nós passamos para ele poder ser o nosso Salvador. Ele não poderia ser o nosso Salvador se ele não conhecesse todas as nossas fraquezas. Jesus não pecou e não caiu em nada. A Bíblia fala que ele foi provado em tudo e ele não pecou em nada. Nós temos condição de não pecarmos se nós estivermos com Jesus em humildade. Abaixa um pouco a sua franja, o seu nariz, deixa de ser narcisista evangélico, viu? Analfabeto teológico, Alzheimer social, é o nome do que você tem. Tá joia? E aprenda com o Espírito Santo. Seja humilde. Não julgue da sua maneira de julgar. Não fala para uma mãe que o filho dela morreu porque se ele tivesse ficado vivo, talvez ele fosse perder a salvação. Não faz isso. Isso é pecado, é desumano, é cruel. Uma pessoa morreu, a cabeça foi parar do outro lado. Foi Deus que, porque a pessoa não obedeceu, Deus foi lá e castigou. Deixa de ser imbecil. Deixa de ser legalista, seja humano, não faça isso com os outros, porque uma hora vai acontecer com você. Deus está falando na palavra dele. Com a mesma medida que julgar, você vai ser julgado. Pedro, quem mata a espada é necessário que morra a espada. Você não entendeu que tudo que você faz tem um retorno? Então, em nome de Jesus, acorda. Tá? É um vídeo que ficou longo.
E a intenção minha não era que ele ficasse longo. Mas infelizmente é muita coisa e tem gente confundindo as coisas. Vamos ser espirituais, mas com o pé na terra, viu, querido? Tu vive aqui na terra. Para encerrar, eu vou te dar um testemunho aqui. Eu assisti um vídeo do pastor Iosef Akiva, e o pastor Iosef falou que um dia ele foi visitar uma igreja e chegou lá, o pastor falou para ele assim: você tá vendo aquele irmão? Pensa numa pessoa que se tivesse 8 dias na semana, ela 8 dias orava. Pensa numa pessoa que se o dia tivesse 25 horas ela estava orando. Pensa numa pessoa tão consagrada que se o mês tivesse 40 dias ela estava de joelho. É aquele irmão ali, ó. O pastor Iosef disse que ele ficou até lisonjeado. E chegou perto do irmão, né? Eu vou tocar no irmão. O irmão é tão espiritual que de repente eu ponho a mão nele e recebo até unção. Diz ele que quando ele tocou no irmão, o camarada virou com as rodas para cima. Sabe o que o irmão estava fazendo? Estava dormindo do joelho, não estava orando, não. O crente espiritual que orava 8 dias na semana, ele estava dormindo. E na hora que ele caiu, ele acordou, assustou. Sabe o que foi que ele falou para o pastor Iosef? Não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Foi isso que ele falou. Não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Ô, gente, em nome de Jesus, vamos deixar de ser menino. Porque o mundo está nos julgando, nos condenando, insultando a palavra de Deus por causa das nossas posturas, né? Lá na faculdade, seja cristão, mas lá você está para ser aluno, né? Então lá você estuda, viu? Se der para você pregar o evangelho, prega de maneira inteligente, sábia, viu? Você está com sua esposa tendo relação marital com ele, não é para você dar glória a Deus, aleluia, né, meu filho? Você está beijando seu marido, está beijando sua esposa, não é para dar glória a Deus, aleluia. Por favor, vamos deixar de ser tão espirituais assim, né? Falsos, pseudos espirituais, e vamos ser um pouco mais cristãos de verdade. E a primeira coisa, quando eu olho para a vida de uma pessoa e eu sei que ela realmente é de Deus, é porque ela é humilde de coração, assim como Jesus. Pensa bem, Jesus é Deus. Olha a sabedoria, ele estava lá com o Pai, ele criou tudo. E sabe como que ele falava com as pessoas quando ele estava aqui na terra? Por parábolas. Jesus tinha inteligência emocional, ele alcançava o coração com palavras simples. Uma ou outra vez Jesus perdeu a paciência, foi lá no templo e desceu o pau em quem estava vendendo as coisas na porta do templo. Mas Jesus era manso e humilde de coração. Então a primeira coisa que eu vejo quando eu olho para um crente é mansidade e humildade de coração. Amém? Fica na paz de Cristo, que Deus abençoe a nossa semana. O vídeo está muito longo, vou encerrar por aqui. Que o Espírito Santo de Deus cubra cada um, sejam guardados debaixo da poderosa mão de Deus, né? E que Deus possa estar então na nossa vida abençoando. Vai lá no meu canal, dá a sua curtida, deixa seu joinha aqui no Face, aperta o botãozinho curtido ou coraçãozinho, eu vou saber que você está dando amém, né? Pode deixar seu comentário, deixa sugestões de palavras, eu vou aceitar. Se inscreva no meu canal, seja abençoado com as palavras edificantes, não só as minhas, mas de várias outras pessoas que eu tenho colocado que são atalaias de Deus nesse mundo, né? Como a pastora Rosinete, por exemplo, do Ministério Tempo de Preparação e Missão, são palavras de poder, como a missionária Natália Leandre e vários outros que eu tenho colocado lá. E em nome de Jesus, vamos então ter uma semana abençoada, uma semana regada da bênção de Deus, amém? A paz de Cristo a todos. Obrigado por ter ouvido a palavra, obrigado pelo tempo que você gastou aqui. Seja um canal de bênção, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e abençoe a vida de outras pessoas. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo.